Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Uma excelente quarta-feira produtiva e abençoada por Deus para todos nós. Continuamos com muita informação para você. Olha, um jovem escapou da morte durante um sequestro relâmpago. Ele reagiu e lutou com os sequestradores e por pouco não foi baleado. Veja como tudo aconteceu. Bruno, de 26 anos, voltava para casa depois do trabalho, mas foi rendido por bandidos quando reduziu a velocidade do carro para passar por este radar, que fica na estrada da Roselândia, em Cotia, na Grande São Paulo. Quando eu sentado no banco do passageiro, ele foi dirigindo, mas o comparsa dele atrás de mim, ele passou a arma para o comparsa foi atrás de mim com a arma, me rendendo. E pediram carteira, celular, essas coisas. E aqui nesse lugar, a cerca de 700 metros de onde aconteceu a abordagem, o oficial de justiça reagiu. Ele aproveitou um momento de distração dos sequestradores, agarrou a arma, abriu a porta e saltou do carro. O bandido que estava no banco de trás também pulou e aqui, nesse lugar, os dois começaram a brigar. O comparsa que estava ao volante atravessou o canteiro central da pista e bateu em outro carro que vinha no sentido contrário. O motorista também desceu e começou a ajudar o outro bandido na briga. Um deles conseguiu tirar a arma do oficial de justiça e fez um disparo que não atingiu ninguém. Foi quando um guarda municipal que passava por ali viu a cena e atirou contra o sequestrador armado. O disparo atingiu o pé direito de Marco José Silva dos Santos, de 22 anos. O revólver que ele usou durante o sequestro foi apreendido. O comparsa dele conseguiu fugir a pé. Bruno concorda que se arriscou ao reagir. Você tem consciência que você se arriscou, né? Sim, e ainda bem que deu tudo certo, né? Suspeitos armados invadiram uma loja de um shopping e roubaram celulares. Teve tumulto e muita correria, evidentemente. Veja tudo na reportagem. A loja roubada funcionou normalmente depois do crime até o fim do expediente. Só que na porta permanecia um vigilante particular. Horas antes, o shopping na Avenida Domingos de Moraes, na Vila Clementino, ficou cercado pela polícia. Era começo da noite quando uma quadrilha invadiu a rede de lojas de departamentos. Foram os aparelhos celulares que atraíram os bandidos. 3 homens, sendo um deles armado, entraram na loja. Outros 3 criminosos permaneceram pelos corredores e pelo menos mais 3 dentro de carros do lado de fora. Uma ação organizada e orquestrada. Inclusive, eles utilizavam até uma capa de um violão, onde eles colocavam os aparelhos roubados. A ação da quadrilha assustou quem estava no shopping e fora dele. Vídeos gravados com celular mostram policiais pelos corredores. Assustados, clientes do shopping tentavam se proteger, sem saber ao certo o que estava acontecendo. As imagens do helicóptero da Record mostram o cerco formado pela polícia. Um dos assaltantes foi preso. Agentes do Grupo de Operações Especiais também recuperaram os aparelhos celulares roubados. Rafael Miguel Rosenberg dos Santos, de 24 anos, já tinha passagem pela polícia. No fim da noite, o GOI conseguiu prender outro homem envolvido no roubo. Ele foi preso na Coab José Bonifácio, que fica na zona leste de São Paulo, portanto, uma região bastante distante de onde fica o shopping que foi assaltado. Aos investigadores, Douglas Rocha Borges Júnior, de 23 anos, confessou participação no crime logo quando foi preso. Não houve resistência da parte dele e a arma ele utilizou no roubo, ele jogou pela janela. A arma foi localizada pelos agentes. É este revólver com 4 munições. Além da arma, os agentes do GOI também apreenderam este carro vermelho. Eles acreditam que o veículo foi usado durante o assalto à rede de lojas que fica dentro do shopping. A Polícia Civil quer saber agora se os 2 homens presos nesta terça-feira têm envolvimento com a quadrilha que invadiu a mesma rede no mês passado. O assalto foi registrado por câmeras de segurança. Vejam que os bandidos levam os funcionários para o depósito e chegam a agredir as vítimas. Um dos assaltantes está identificado. Igor de Souza Santos, de 20 anos, ainda não foi preso. Já os 2 homens, autuados em flagrante nesta terça-feira, foram reconhecidos pelas vítimas e vão permanecer na cadeia. 2 mulheres foram presas em Salvador, acusadas de fazer parte de uma quadrilha especializada em assaltos a prédios de luxo. Direto da capital da Bahia, a repórter Jéssica Senra tem todas as informações.
Olá, bom dia César, bom dia a todos. As suspeitas chegavam vestidas com roupas de ginástica, conversando e levavam o porteiro a acreditar que eram moradoras. Segundo a polícia, elas invadiram condomínios no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. As duas foram presas em Santos, no litoral de São Paulo, também depois de arrombar um apartamento, mas foram liberadas. Aqui em Salvador, elas agiam em uma área nobre com a ajuda de um parceiro e foram flagradas pelas câmeras de segurança de um dos prédios de luxo. A polícia agora está em busca da quadrilha e quer saber por que essas mulheres foram liberadas depois de terem sido presas em São Paulo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Jéssica. Uma ótima quarta-feira para você e para os nossos amigos da Bahia, que nos prestigiam sempre com uma grande audiência. Essa é uma boa pergunta, né? Nós gostaríamos de uma resposta. Por que elas foram liberadas depois de ter sido presas em Santos, hein? Olha, uma quadrilha especializada em aplicar o golpe do bilhete premiado, ele ainda existe, justamente porque as pessoas ainda caem nesse famoso golpe. E olha, essa quadrilha foi presa em flagrante. Esse grupo havia acabado de enganar uma idosa, uma vovó de quase 90 anos. De acordo com a polícia, os criminosos agiam em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. A quadrilha estava neste carro branco. Os 4 ocupantes do veículo tinham acabado de aplicar mais um golpe, mas já eram monitorados pela polícia de São Paulo. Todos foram presos em flagrante. A investigação começou há 20 dias em São Paulo. A quadrilha é acusada de aplicar o golpe do bilhete premiado aqui no Rio e também na capital paulista. A mulher do grupo aborda a vítima dizendo ter um prêmio de R$600 mil para receber e diz ser analfabeta, por isso pede ajuda. A partir daí, a pessoa é envolvida com uma promessa de receber uma parte do prêmio e começa a ser chantageada. Muitas vezes, o que seria um simples estelionato passava a ser uma extorsão, porque a quadrilha vinha para cima da vítima, ameaçando, caso a vítima não desse o valor e as joias pretendidos, eles ameaçavam de matar, ameaçavam de não voltar para casa. A garantia exigida eram dinheiro e joias. A última vítima do grupo foi esta senhora, de 87 anos. Ainda abalada, ela não quis gravar entrevista. A idosa moradora da Ilha do Governador entregou R$4 mil e joias para a Rosana Santos Cruz. Ela já era procurada em São Paulo pelo mesmo crime e viajou para o Rio com os comparsas para não ser pega pela polícia. Vó, eu sei que vocês são de uma geração em que as pessoas eram muito mais honestas, não é? Mas não acreditem em vantagens assim tão grandes. Peçam ajuda para amigos, para familiares, não é? Se bem que muitas vezes a gente não pode confiar nem mesmo nos próprios netos, não é verdade? Preste atenção nessa história que eu vou contar agora. Uma jovem de 23 anos roubou R$18 mil da avó que está doente. A polícia suspeita que ela ainda piorava o estado de saúde da idosa, dando sonífero e laxante para ela mesmo dentro do hospital. Veja. Natasha Freitas de Paiva, de 23 anos, saiu da delegacia com o rosto coberto. O advogado falou em nome dela e explicou qual seria o motivo para ela ter sacado R$18 mil da conta da avó de 81 anos enquanto ela estava internada. Porque ela estava com dívidas, entendeu? Ela se sentia excluída pela avó. Mas a polícia apurou que ela gastou dinheiro também comprando roupas, inclusive um celular de luxo. Comprou o telefone passando o cartão da avó como débito. A família contou à polícia que Natasha se aproveitou de que a avó estava internada para pegar o cartão dela, que ficava junto com a senha, e sacar R$1.000 por dia até completar os R$18 mil. O roubo só foi descoberto porque a idosa precisou de dinheiro para pagar as despesas médicas e a conta estava zerada. Mas ainda existe uma suspeita mais grave, de que Natasha dava laxante para a avó ficar doente. Até mesmo no hospital, a avó piorava depois da visita da neta. Há relato da avó que durante as visitas que a neta fazia a ela no hospital, em algumas vezes, aliás, ela levou suco de caju e sempre após ingerir tais sucos, tais medicamentos, tais alimentos, a idosa passava mal.
Ela foi indiciada por roubo qualificado e permanece em liberdade, mas a situação dela pode se complicar se for comprovado através dos laudos que ela dava remédio para a avó permanecer doente. Um verdadeiro absurdo, né? Um absurdo. Ainda mais permanecer em liberdade. Olha, mais de 500 pessoas seguem desalojadas por causa da chuva que atingiu Mairiporã, na Grande São Paulo. 10 pessoas morreram na última sexta-feira, vítimas de deslizamentos. Nós mostramos tudo isso para você aqui no Hoje em Dia, ao vivo. A repórter Helene Cortes foi até a cidade mostrar o drama de muitas famílias que moram em áreas de risco. Umas perderam tudo, outras já voltaram para o imóvel, mas evidentemente vivem com medo. Tudo que poderia estar no guarda-roupas ocupa as arquibancadas. As grades improvisam um varal. Nada mais é individual. A privacidade agora é coletiva. Uma só cozinha, a mesma comida. 9 famílias se abrigam em tendas de plástico. Em Mairiporã, na Grande São Paulo, o ginásio de esportes é o novo endereço de 34 pessoas. Não tem para onde ir. Tristeza, né? Essa hora só Deus para socorrer a gente. Pais e mães fazem de tudo para que os filhos se sintam na casa que perderam. Mas os brinquedos doados não divertem por muito tempo. Esse garotinho trouxe a bola, mas quer o quintal de terra em vez da quadra. Essa menina chora a falta de um cantinho que era só dela. Outras vão chegar, sem previsão de quando irão embora. Está previsto para nascer dia 20 agora, meu filho. Aí eu não sei o que eu vou fazer com a criança aqui nesse lugar, recém-nascida. A gente fica com a cabeça a mil, não sabe o que fazer. Tem dia de noite que eu deito lá, fico chorando ainda, que eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer com a criança, não sei. Lorena na barriga, Sofia nos braços. Há um mês ela tinha um espaço preparado para a chegada da bebê. Nem viveu ainda, já vai crescer numa situação dessa, sofrendo. Idosos, crianças, tudo que eles têm por enquanto é um colchão, um cobertor e muita solidariedade. As doações não param, o trabalho também. Os voluntários pedem reforço de água e produtos de limpeza apenas, porque já não há mais onde estocar tanta comida e roupas doadas de todos os lugares do estado. Meses? Como que pode ficar aqui meses assim, nesse lugar, nessa situação? Não tem como. Para Diana, ficar desespera e sair assusta. Sair daqui para pagar aluguel vai ser mais difícil ainda. Um aluguel social ainda é só um pedido a ser negociado entre a Prefeitura de Mairiporã e o governo do estado. Uma reunião foi marcada esta semana para definir o que pode ser feito até que as habitações populares sejam entregues. Embora os moradores de área de risco tenham prioridade garantida por lei, sem depender de sorteio, o prazo de entrega para os apartamentos é longo, pelo menos 2 anos. Esperas muito menores já afligem. Existe um período de 10 dias para que o governo estadual e o governo federal apreciem os danos e reconheçam aquele decreto de emergência. Só a partir dali é que vem recursos e liberações pertinentes a aluguel social e outras situações. Outra questão que não tem data certa para se resolver é a interdição temporária de parte dos 133 imóveis lacrados pela Defesa Civil. Eles vão ser reavaliados pelos técnicos, né? O IPT, a Defesa Civil, para ver quais aqueles que vão ter que ser demolidos ou que vão ser perdidos. Quando, prefeito? Isso segue o prazo de cronologia do IPT, né? Depende do movimento do solo, depende das chuvas. Nossa preocupação agora, e o mais importante, é que as pessoas foquem na vida. O ter não é o mais importante é o ser, é estar vivo. Não é nenhum exagero dizer que nesse pedaço do bairro, para onde se olha, há uma situação de risco. Defesa Civil e bombeiros trabalham intensamente, inclusive colocando lonas nas áreas que têm um risco maior de novos deslizamentos. E o desafio agora é impedir que as pessoas retornem para essas áreas interditadas e se exponham a um perigo ainda maior. O município da região metropolitana é montanhoso. Nas ribanceiras ainda se vê muitas pessoas na janela.
São olhares perdidos, como o do seu Manuel, da dona Neilza e de tantos outros. Triste, porque a gente fica angustiada, a gente fica sem saber o que vai acontecer, se a gente vai poder ficar na casa da gente ou não. A dúvida fez ela voltar. Dormi aqui essa noite, mas com uma sensação estranha, porque a minha casa mesmo não aconteceu nada com ela, né? Tá normal, como sempre foi. Mas foi aqui do lado, né? Aí, hoje eu tô aqui. Tenho o meu trabalho também, né? E o meu trabalho é esse. E eu trabalho aqui, a gente precisa, né? Tem dívidas para pagar. Ela mora e trabalha na mesma casa. Tem encomendas para entregar, contas para pagar e nenhum lugar para ir. Da casa dela se vê mais pessoas que voltaram para onde não deveriam. Como que a gente pode estar nesse momento, né? Eu tô uma pilha de nervos. Rita se arrisca para retirar às pressas, mesmo sem autorização, tudo que pode ser vendido. Você trabalhar a vida inteira, agora ter que vender às pressas, né? Essas coisas de casa, a gente já fica, né? Com o coração apertado, né? Só de entrar? Eu não gosto nem de ficar ali na grade, quase. Não dá, porque, né? Só de olhar ali que desceu tudo essa terra e morreu tanta gente, né? Vai sair rápido daqui. Vou, só estou esperando nós. a minha filha chegar, que ela foi ter a casa dela e eu já vou pegar minhas coisas e vou sair. Não dá para ficar, né? Não, não dá. Porque ele já falou que só de pisar aqui dentro já é um perigo. Olha só, aqui no quintal da casa da Rita, bem perto dessa grade, a gente percebe a gravidade, o tamanho do perigo. Segundo a Defesa Civil, essa rede de esgoto até entortou, houve um deslocamento da casa, a terra cedeu por baixo. Tanto que aqui é uma área considerada R4, é assim que eles chamam as áreas de maior risco. Essa casa aqui de 4 andares, praticamente um prédio, na próxima chuva tem um risco de quase 100% de desabamento. Reginaldo é um dos poucos que não insistem em ficar. É a primeira vez que ele volta desde a chuva que matou 10 vizinhos. Não fico de jeito nenhum aqui, nem se fazer muro de arrima aí, a prefeitura fazer alguma coisa, eu não ficaram mais não. Traumatizado pelo que viu e ouviu, ele junta o que pode nas caixas de papelão. Para ele, tudo lembra a última noite trágica, até um pacote de bolachas. O último dia que a gente saiu daqui, as crianças comeram e no outro dia a gente já pegamos rumo todos. 3 famílias que viviam juntas estão completamente separadas. Cada um foi acolhido na casa de um amigo ou parente mais próximo. Isso aconteceu com 532 desalojados. Dolorido é que a gente consegue as coisas tudo difícil, né? Com o salário que a gente ganha e vê tudo de água abaixo. Para mim, acabou. Não é fácil não. Os especialistas chamam o temporal que devastou grande parte da cidade de chuva de 100 anos. Uma expressão para dimensionar o tamanho do impacto. Foram 149 milímetros de água em 4 horas. Volume para um mês inteiro. A represa, que operava com 35% da capacidade, subiu para quase 100%. A água que transbordou chegou a Franco da Rocha, a cidade vizinha, que também perdeu 2 vidas. A previsão de mais chuva nos próximos dias amedronta, mas ainda não foram instalados alarmes sonoros, nem outros mecanismos tecnológicos para avisar sobre o risco. O bairro afetado é uma área irregular há décadas, mas não era considerado de risco para fortes chuvas. Sinceramente não é fácil, viu, meu? Quem tá numa dessa não pode dizer que tá numa boa, viu? Seu Manuel, aos 70 anos, mora no bairro há quase 30. Veio da Bahia para São Paulo e, com muito esforço, construiu a casa própria. 4 empréstimos ainda precisam ser pagos pela construção inacabada. Vida inteira. Eu trabalhei em não sei quantas firmas aqui em São Paulo. Ele passa o dia como vigia da própria casa. Passo o dia andando na frente da minha casa. Vigiando a própria casa. Vigiando minha casa, que tá vendo roubo aí. É o seguinte, a gente tem as coisinhas da gente. Se falar em sair dali já é difícil, sobre ir embora definitivamente, o faz outra vez perder o rumo.
Se eu perder isso aí, eu acharia melhor passar um cara me dar um tiro aí, pra me acamar de uma vez, pra mim não ver nada, de que eu perder essa casa aí, viu? Sinceramente. Pensa bem, que Deus o livre, que Deus nunca vai acontecer isso. Você, ele, qualquer um, fazer uma coisa dessa, é o que você tem na vida, é o que você tem na vida, diferente da sua vida. Um drama para os moradores também de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Porque as pessoas de lá também sofrem com a água e lama na cidade. E o Ministério Público vai investigar se houve falha de comunicação para alertar os moradores sobre os alagamentos. A abertura das comportas de uma represa próxima ao município deixou a cidade quase submersa. Veja. É lama, lixo e sujeira que não acabam mais. Todo o cartório eleitoral da cidade foi tomado pelo barro e pela água. Aqui, os computadores completamente inutilizados, assim como a maior parte da documentação armazenada no cartório. O que a gente vê por aqui é só lama e muita destruição. O chefe do cartório entra pela primeira vez no prédio depois do temporal. Olha, você pode me dar um minuto? Trabalho perdido em pleno ano eleitoral. É muito difícil você tá trabalhando, atendendo o eleitor, tá tudo bem, e no outro dia você vem e não tem mais nada, entendeu? Na maior parte dos prédios públicos ainda não há expediente. Olha só a situação aqui do Detran, os funcionários estão tentando salvar a documentação, tá toda pendurada ali no varal. Pela cidade, um mutirão de trabalhadores em muitas frentes. Tem muita coisa pela cidade para recolher? Muita coisa. Muita coisa. Você está assustado com o que você está vendo pelas ruas? Ah, não tem como não ficar, né? Você costuma ver esse negócio em São Paulo, né? Quando chega na sua cidade, você fica assustado mesmo. Muitas casas ainda estão tomadas pela lama. Aqui nesta residência, a enchente atingiu todos os cômodos aqui da parte de baixo. A água chegou em que altura? Eu tenho uma beca, ela chegou em 1,80. Chegou em 80 de altura e muito barro, né? Invadiu todos os cômodos. A cidade foi inundada porque a empresa de saneamento de São Paulo abriu as comportas da represa Paiva Castro quando a barragem chegou a 99% de sua capacidade. A água em excesso foi jogada diretamente no rio Juqueri, que transbordou. A Sabesp diz que não teve outra alternativa. Especialistas concordam. É essa a solução. A barragem correria um sério risco de cair e aí ninguém controlaria, inclusive, qual a quantidade de água que iria rio abaixo. Em 2011, Franco da Rocha também ficou debaixo d'água quando a Sabesp, mais uma vez, abriu as comportas. Na época, o governo do estado prometeu a construção de piscinões, mas a obra não saiu. A solução, ela não é somente por meio de uma obra, um piscinão, canalização, etc. É um conjunto de obras e de planejamento. Determinados locais às margens dos rios não poderiam ser ocupados. Precisa ser assim uma solução, como nós chamamos, completa, articulada. 5 anos se passaram, portanto, e a promessa não foi cumprida por parte do governo do estado de São Paulo. O Departamento de Águas e Energia Elétrica informou que um piscinão será construído na cidade no segundo semestre. Se bem que essa promessa foi feita em 2011, como eu disse, não foi cumprida. Sobre o alerta, a Companhia de Saneamento disse que comunicou à Defesa Civil sobre a situação de emergência e seguiu o padrão nacional de avisos. Em depoimento, Aloísio Mercadante negou que tenha oferecido ajuda política para o senador Delcídio do Amaral para que ele não fechasse acordo com o Ministério Público Federal. Mesmo assim, deputados e senadores do Congresso Nacional querem a prisão do ministro da Educação por obstrução da Justiça. A alegação é a mesma que a Procuradoria-Geral da República se embasou para prender Delcídio do Amaral.
De acordo com a denúncia, Mercadante tentou obstruir os trabalhos da Justiça ao oferecer ajuda para que o senador não relatasse detalhes do esquema de corrupção na Petrobras. A presidente Dilma disse que está indignada com a tentativa de envolvimento do nome dela na iniciativa do ministro da Educação, Aloísio Mercadante. E deve sair a qualquer momento a decisão se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume ou não um ministério. Lula e a presidente Dilma Rousseff estão reunidos neste momento em Brasília. E o repórter Alessandro Saturno tem todas as informações. Saturno, bom dia para você. Afinal, Lula vai assumir o ministério ou não? Olá, César. Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Uma pergunta que está no ar ainda, viu? Ele chegou aqui em Brasília ontem à noite e já se reuniu com a presidente Dilma. Agora, pela manhã, ele está tomando café com a presidente até então, essa reunião que começou bem cedo, né? O entra e sai de carros lá no Palácio da Alvorada é muito grande. Logo cedo, vários ministros já apareceram por lá e agora há pouco entraram o chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e também Nelson Barbosa, da Fazenda. Eles estão lá justamente para discutir essa situação. O ex-presidente Lula está no Palácio da Alvorada e eles estão tratando justamente de como que vai ficar essa articulação no governo. O ex-presidente Lula teria pedido mais tempo para poder conversar com líderes da base aliada para decidir se vai ou não aceitar um cargo no governo. Ele também já teria exigido alguns nomes para participar com ele. A informação inicial, César, que nós tínhamos é que ele ocuparia aí a Secretaria de Governo, mas há agora algumas articulações que ele poderia ocupar a Casa Civil, que é o segundo cargo mais importante dentro do governo. E aí a presidente Dilma estaria tentando achar agora um lugar para Jacques Wagner. Nessa reunião também estão participando diversos ministros, além do Jacques Wagner e também do ministro da Fazenda. Essa delação, né, os detalhes, a divulgação dos detalhes da delação do senador Delcídio do Amaral caiu como uma bomba aqui no Palácio do Planalto, porque justamente chegou agora ao Palácio essa questão da Operação Lava Jato diante da delação do senador Delcídio do Amaral. Ele chegou a dizer que teria sido pressionado pelo ministro da Educação, Aloísio Mercadante, a não ajudar nas investigações da Operação Lava Jato. E tudo leva a crer porque o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, é muito chegado, é muito próximo à presidente Dilma, então justamente o nome dela estaria envolvido. E dessa reunião que está tendo agora lá no Palácio da Alvorada, pode sair a decisão se Mercadante também continua ou não no governo. E a gente continua aqui em Brasília acompanhando a tudo. César, e voltamos a qualquer momento com mais informações. Obrigado pelas informações, Saturno. Eu peço realmente que você continue aí de plantão, porque a qualquer momento você que nos acompanha aqui no Hoje em Dia poderá ter notícias se o Lula aceitou ou não. Você vai ficar muito bem informado, sabendo da decisão de todo o governo, de toda a República, né, Federativa do Brasil, e da decisão também do ex-presidente Lula, se ele vai aceitar ou não essa nomeação. Aliás, essa possível nomeação do ex-presidente Lula como ministro do governo Dilma Rousseff provocou alguns questionamentos. Até que ponto isso está dentro da lei? Segundo juristas, isto é uma manobra para livrá-lo da prisão e é crime. Em São Paulo, advogados estiveram na sede do Instituto Lula durante o dia todo. Dirigentes do PT sempre foram favoráveis ao retorno de Lula ao Planalto como ministro. A estratégia ganhou força depois que a denúncia do Ministério Público de São Paulo, no caso do Triplex, foi encaminhada para o juiz Sérgio Moro, em Curitiba. A nomeação de Lula levanta questionamentos. Um deles é se um ministério para o ex-presidente seria uma forma de blindá-lo de uma possível prisão, já que ele passaria a ter foro privilegiado e, com isso, impedido de ser julgado num tribunal de primeira instância. Se nós conseguíssemos provar que a intenção da presidente Dilma Rousseff é a de afastar o ex-presidente Lula da competência do juiz Moro. Se isso for provado, haveria sim um desvio de finalidade do ato administrativo em nomeá-lo e aí seria passível de anulação pelo Supremo Tribunal Federal. Como ministro e com foro privilegiado, Lula só poderá ser julgado pela Corte Máxima do país. O jurista Davi Teixeira de Azevedo acredita que a nomeação de um ministro que responde a várias denúncias pode comprometer o governo. É prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. O funcionário público não pode omitir, retardar ou praticar, na hipótese está praticando,
Um ato de seu ofício, é do ofício do presidente da República, nomear ministro, para atender interesse ou sentimento pessoal. Segundo ele, não há qualquer dúvida de que esse ministério não passaria de uma manobra política. Quem pensou nessa estratégia política e jurídica não alcançou todas as consequências dessa estratégia. É um tiro no pé. Olha, e agora neste momento eu quero chamar a sua atenção para mais um flagrante de imprudência nas estradas causado, evidentemente, por um motorista bêbado. O carro estava em altíssima velocidade pela rodovia até que perdeu o controle ao fazer a curva, você vai ver aí, e atropelou pessoas que estavam no ponto de ônibus. O veículo praticamente arremessou, olha aí, ó, você vai ver, olha só, meu Deus do céu, essa mulher é uma adolescente grávida de 8 meses. Olha aí o desespero das pessoas. E o motorista, para agravar ainda mais a situação, fugiu. Foi embora, olha aí, ele vai embora, olha, presta atenção. Olha aí de novo. Ele vai, tem alguém atrás filmando, ele erra a curva, invade o ponto de ônibus, atropela a garota, joga ela pro alto, ela cai, fica ali desfalecida no asfalto e o carro vai embora. Percebe que o carro vai embora e aí outras pessoas que estão ali no ponto de ônibus é que vêm socorrer. Esse carro aconteceu em Surubim, no Agreste de Pernambuco. O motorista estava embriagado, fugiu, como eu já disse, sem prestar socorro, mas depois foi preso. E aí, adivinhe, pagou fiança de pouco mais de R$ 4.000 e vai responder ao crime em liberdade. A mãe atropelada já está em casa e, felizmente, ela passa bem e não corre nenhum risco. Você se lembra do jovem que matou uma estudante porque ela se recusou a namorar com ele? Pois muito bem, ele foi preso, mas agora precisou ficar em uma cela isolada. Sabe por quê? Ele teria recebido ameaças de morte por parte dos outros presos. Acompanhe. A decisão de colocar Vinícius Neres, assassino confesso da estudante da Universidade de Brasília, numa cela isolada, foi por questão de segurança. O que motivou essa separação dele dos demais presos foi este bilhete aqui. O recado, escrito num guardanapo, supostamente por um interno da Papuda, traz um aviso ameaçador. Nós estamos ansiosos em recebê-lo em breve. Seja bem-vindo às nossas leis, Vinícius. A informação é que a cela onde Vinícius está tem 5 metros quadrados, sem chuveiro elétrico e com uma bacia turca sanitário que fica no chão. A estudante Luíse Ribeiro, de 20 anos, ela foi morta na noite de quinta-feira. Luíse teria sido dopada por Vinícius e depois teve 200 ml de clorofórmio despejado na boca, o produto que é tóxico e causa morte. Já foi transferido para um presídio o professor de jiu-jitsu que confessou ter matado por asfixia a ex-companheira. De acordo com a polícia, ele já tinha cometido outros crimes. Rosângela Ferreira tinha 45 anos e era professora. Carioca, há 2 décadas deixou o Rio de Janeiro para viver em Saquarema. Na mudança para o interior, buscava a tranquilidade, ficar distante da violência da capital. Há 2 anos, conheceu Aramis Boaventura. Acreditando ter conhecido o grande amor, decidiu morar com o professor de artes marciais bastante popular na região por dar aulas em academias de lutas da cidade. O que parecia ser um conto de fadas durou pouco. Amaury sempre estranhou o comportamento do genro, mas nunca imaginou que o relacionamento da filha terminaria de forma trágica. Com a barbaridade que fez com ela, entendeu? Ela amarrada os braços, amarrada as pernas, a marca ficou no pescoço, enforcamento e foi asfixiada. Há uma semana, Amaury teve a última conversa por telefone com a filha. Horas depois da ligação, Rosângela foi assassinada dentro de casa. Segundo a polícia, depois de assassinar Rosângela por asfixia, Aramis usou este carro, que pertencia à própria mulher, para levar o corpo até um sítio de um conhecido, localizado bem perto da casa onde o casal vivia, em Saquarema. Lá, ainda permaneceu por 2 dias, até decidir esconder o corpo, que foi jogado por Aramis em um lago. Só depois disso, ele fugiu, vindo se esconder no Rio de Janeiro. Encontramos no interior do carro fio, que foi usado para amarrar a vítima, e uma faca, um facão, que ele não soube explicar o porquê desse facão,
mas acreditamos que de alguma forma tem a ligação com o crime. O corpo de Rosângela foi encontrado em avançado estado de decomposição e precisou ser enterrado às pressas pela família. O professor de artes marciais foi preso a partir de uma denúncia de invasão a esta casa, aqui em Copacabana, na zona sul do Rio. Quando os policiais militares chegaram aqui, encontraram Aramis muito agitado. Ele resistiu à ação dos policiais e foi levado até a delegacia do bairro. Lá, começou a falar frases desconexas, sem sentido. Entre elas, afirmou que havia cometido um crime. Falava que ele tinha sido traído e que ele realmente tinha matado mesmo e que ele queria morrer e que todos iriam morrer. Aramis Boaventura tinha 10 passagens pela polícia por crimes como ameaça, furto, desacato e lesão corporal. Entre os antecedentes criminais do professor de artes marciais, uma prisão na França durante 2 anos por tráfico internacional de drogas. Preso, Aramis vai responder por homicídio qualificado. Ele é um perigo para a sociedade. Você se lembra daquele caso de um garotinho de apenas 5 anos que caiu do 6º andar de um prédio em Salvador? Pois muito bem, saiu o laudo oficial da morte dele. Para a perícia, o menino cortou com uma tesoura escolar a rede de proteção da janela do apartamento. Foi com esta tesoura escolar que Guilherme Yokoshiro, de 5 anos, cortou a rede de segurança da janela do apartamento onde ele morava. Quem afirma isso é a polícia técnica. O laudo mostra ainda que o garoto escalou a parede. Nessas fotos é possível ver as marcas do pé do menino. O perito comprovou que realmente a tesourinha é possível, né? Que tenha cortado a rede. É uma tesoura que ela não tem ponta, mas a gente vê que ela tem uma lâmina. E a rede não resiste a corte. Também, segundo a polícia, sozinho em casa, Guilherme teria acordado na madrugada e se desesperado. Ele caiu do 6º andar de um prédio em Brotas, na capital baiana. O pai de Guilherme, Rafael Yokoshiro, que estava cuidando da criança, havia saído de casa durante a madrugada e deixado o menino sozinho no apartamento na hora em que ocorreu o acidente. A mãe de Guilherme, a enfermeira Carla Verena, estava trabalhando quando o menino caiu da janela. O que falta agora é um laudo toxicológico tanto do pai quanto da criança. Isso vai apontar se eles usaram algum tipo de substância. Segundo a polícia, esse exame deve ficar pronto até o final deste mês. É importante que a gente mande um inquérito com todos esses laudos, né? Aí vai ser encaminhado ao Ministério Público, que ele deve ou não, né, aceitar a denúncia, e daí ele segue para a Justiça. A gente sempre diz que todo cuidado é pouco e que a gente não pode se descuidar de criança porque muitas vezes é uma fração de segundos. Ainda mais quando uma criança está sozinha. Nunca pode se deixar uma criança sozinha, em hipótese nenhuma. E a Justiça condena o governo do Rio de Janeiro a pagar indenização à família de um menino de 9 anos que morreu vítima de dengue em 2012. Quem tem todas as informações direto da Cidade Maravilhosa é a repórter Fernanda Sanches. O governo vai ter que pagar uma indenização de R$450 mil aos pais e irmãos da criança. O problema é que esse menino foi tratado como se estivesse com meningite. Só depois que ele morreu, os médicos constataram que, na verdade, ele estava com dengue. Essa indenização é por danos morais. Além disso, o governo vai ter que ressarcir a família em relação a todos os gastos com o funeral da criança há 4 anos. Um levantamento recente mostra que o número de casos de dengue aumentou em mais de 500% aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso de janeiro a março, se comparado com o mesmo período do ano passado. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Fernanda. Uma ótima quarta-feira a todos os nossos amigos aí do Rio de Janeiro. Olha, esse problema da saúde não é apenas no Rio, não. Na verdade, todos nós em todo o Brasil corremos sérios riscos, porque essa crise na saúde pública é de todo o país e toda a população vive em situação de risco. Veja agora, num giro de repórteres, denúncias graves em 3 estados brasileiros. O corredor deveria ser um local de passagem, mas ganhou outra utilidade neste hospital de Porto Alegre. Serve para acomodar pacientes. Eles ficam sentados, deitados. Aqui, alguns doentes se preparam para passar a noite no chão. Dormindo no chão, isso nem cachorro.
A emergência passou a madrugada com este aviso na porta. Atendimento restrito devido à superlotação. Segundo a administração, eram 164 pacientes para 64 leitos. Em nota, veio a recomendação: quem precisa do atendimento deve buscar em outros locais. É fora do comum isso com o povo, com as pessoas. Neste outro hospital, são 154 pacientes para 41 leitos, quase 4 vezes a capacidade. A mesma situação se repete em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui o SUS é responsável por 60% dos atendimentos e a administração afirma que opera com o dobro do que pode. Para tentar um leito, tem que ser paciente de alto risco. Tem que padecer aqui dentro, é horrível, a humilhação é horrível. A recepção, sempre lotada, recebe as pessoas que levam horas para chegar até a triagem. Espera, espera, espera e mais espera. A gente não é nada, nós somos tratados como lixo. O ser humano hoje no Brasil é lixo. No Hospital Estadual Eduardo Rabelo, na zona oeste do Rio, pacientes sofrem com a falta de refrigeração. Num improviso, parentes colocam ventiladores próximos aos leitos e as janelas dos quartos foram abertas. Paulo Roberto está com a mãe internada há 45 dias. É muito mosquito. Nem no meio do mato eu vejo tanto mosquito que como tem aqui. Um calor insuportável. Cada enfermaria, tem paciente que traz 2, 3 ventiladores. O caos da saúde pública do Rio avança. Agora é a vez dos médicos residentes do Hospital Central da Polícia Militar. Com um atraso no pagamento, a categoria decidiu parar por 24 horas. Alguns serviços funcionaram com apenas 30% do efetivo. O atendimento está demorando mais de 3 horas, entendeu? Tá essa confusão, porque uns é atendido, outros não, e tá precário. A Justiça do Rio condenou o governo do estado a pagar uma indenização de R$ 450 mil à família de um menino de 9 anos que morreu vítima de dengue em 2012 na administração de Sérgio Cabral. A criança foi liberada de uma UPA, mas morreu 3 dias depois no Hospital Estadual Rocha Faria. Na rede estadual, péssimas condições, salários atrasados e paralisação nos serviços. Por isso, ao ficar doente, o governador Luiz Fernando Pezão optou pela rede particular. Ele permanece internado com infecção e febre. A unidade conta com ar-condicionado e com os melhores e mais conceituados cardiologistas do Rio. Pezão justifica que não foi internado em um hospital público, pois não era emergência. Ele pode, né? A gente que é pobre não pode, né? Ele é quem? Eu não sou ninguém perto dele. O Hospital das Clínicas de Salvador é o primeiro hospital universitário do país. Sempre foi um modelo. Atende, ensina, pesquisa, mas os últimos anos têm sido duros, principalmente para quem mais precisa. Eu não consigo marcar esse exame, minha filha. É no ano passado. Quem nos conta, ou melhor, nos mostra o motivo, é o próprio diretor do hospital. São corredores, salas, tudo meio abandonado, esquecido. Deveriam estar funcionando. Mas um deslize na administração passada obrigou a obra a parar. Os contratos com as empresas de engenharia não foram prorrogados. Em hospital federal, não pode. Até o dinheiro que já estava em caixa precisou ser devolvido. 5 milhões de reais. Uma pessoa que chega e que entra no hospital e que só vai ter seu problema resolvido daqui a 3 meses. Quando, se isso tudo estivesse funcionando, podia ser que em 15 dias, 3 semanas no máximo, o problema estivesse resolvido. Dos 17 projetos, só um foi concluído. 8 estão em andamento e 8 completamente parados. O centro cirúrgico do hospital, onde a gente está aqui agora, começou a ser reformado há 4 anos. Das 9 salas, 4 estão assim, desse jeito. Obra parada, nada funciona, tudo vazio. Mais da metade das cirurgias foram suspensas. Mais de 100 leitos desativados, consultas desmarcadas e no subsolo, imagina só. Camas, respiradores, câmaras para cirurgia, tudo caríssimo, esperando só a sala nova. Nessa caixa tem R$1,5 milhão de reais. É um aparelho de ressonância magnética. Já do lado de fora, encontramos a Marisete, velha conhecida daqui. Ele sempre disse que não tem vaga, que não tem médico para atender a tanta demanda. Quem sabe parte do desvio do dinheiro da corrupção pudesse ter sido utilizado
na saúde do Brasil, né? Só o dinheiro da Petrobras faria, sem dúvida, uma grande ajuda para toda a saúde em todo o país. Olha, eu chamo a sua atenção agora para um vídeo que nós vamos mostrar e com certeza você vai ficar muito assustado, muito assustada, porque mostra uma criança pequena, praticamente um bebê ainda, fumando e sob a supervisão do próprio pai. E claro, evidentemente, tem causado a indignação do mundo todo. E o pior é que ele não é o único, não. Acompanhe. O garotinho tem cerca de 4 anos de idade. Ele está num jardim na China e fuma com gestos muito parecidos com os de um adulto. O pai é quem está filmando a criança. Dá para ouvir as risadas dele ao fundo quando o filho tosse por causa da fumaça. O menino, que não foi identificado, não é a primeira criança a ficar famosa por causa do hábito de fumar. O menino Aldi Riza chocou o mundo quando foi descoberto em uma pobre aldeia da Sumatra, na Indonésia, fumando um cigarro enquanto andava de triciclo. Ele já fumava cerca de 40 cigarros por dia, com apenas 2 anos de idade. Na Indonésia, cerca de 1/4 das crianças de até 15 anos já experimentaram um cigarro. Mas só quando as imagens do menino chamaram a atenção do mundo, as autoridades do país lançaram uma campanha para combater o problema entre as crianças. Também mandaram Aldi para reabilitação na tentativa de que ele tivesse uma infância normal. Esse outro garoto, que mora em um vilarejo de Java, também na Indonésia, tem 7 anos e costuma consumir 16 cigarros por dia. Ele é viciado desde os 3 anos e, em vez de brincar, prefere fumar. O menino compra com o dinheiro que recebe dos pais todo mês. Outro caso na China virou manchete. Uma menina de 3 anos não só fuma, como também bebe cerveja. Segundo a família, ela adquiriu esses hábitos após ser atropelada no ano passado. A criança teria sofrido danos cerebrais no acidente. Médicos chineses dizem que esta é uma hipótese possível. Outro motivo para o vício da pequena seria apenas a imitação dos adultos. Esse vídeo foi postado na Macedônia em 2014. As imagens causaram revolta entre os internautas. Um menininho é incentivado a fumar. Os adultos chegam a dar gargalhadas porque o menino tem dificuldade de lidar com o cigarro aceso. A cena teria acontecido na Rússia. Pesquisas apontam que 40% dos adultos da Rússia são fumantes. Quanto ao pequeno Aldi, ele conseguiu largar o vício em cigarros, mas começou a comer compulsivamente. Hoje, aos 5 anos, o pequeno já pesa quase o dobro do que deveria para a idade dele. Ele tem preferência por comidas gordurosas e doces e chega a devorar 3 latas de leite condensado por dia. Os pais recorreram aos médicos para procurar um novo tratamento para o filho, que já começou uma dieta. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sentiu muito calor no mês passado aí na região onde você mora, onde você vive? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque fevereiro foi o mês mais quente no planeta desde 1880, quando começaram as medições de clima. Segundo a NASA, a Agência Nacional Norte-Americana, a temperatura média no mês passado foi quase 1,5 graus mais alta do que a registrada entre 1951 e 1980, período usado como parâmetro na medição do aquecimento global. Fevereiro, aliás, foi o 5º mês seguido em que a temperatura da Terra superou a média em mais de 1 grau. Outro dado alarmante diz respeito à região do Ártico, onde a temperatura média do mês mais quente costuma ser inferior a 10 graus. E o presidente Barack Obama ajudou um rapper a improvisar uma música no jardim da Casa Branca, nos Estados Unidos. Dá só uma olhada como foi o momento dessa descontração.
O presidente Obama recebeu a visita do elenco da peça musical Hamilton, espetáculo que está em exibição na Broadway. Obama e Lin-Manuel Miranda, criador da peça, resolveram improvisar um rap no Rose Garden, jardim que circula a residência oficial. Enquanto o chefe de Estado norte-americano mostrava palavras ligadas a iniciativas e assuntos polêmicos do governo, o cantor mostrava os dotes de rapper e rebatia com rimas animadas. Uma bateria ajudou a marcar o ritmo. As palavras escolhidas são palavras-chave no governo do presidente americano. A Suprema Corte, NASA, imigrantes e o Obamacare, reforma do sistema de saúde proposta por Obama, que está em vigor desde 2014. Tem também a palavra POTUS, sigla que os norte-americanos usam para se referir ao presidente dos Estados Unidos. No final da música, Obama cumprimentou o parceiro. How good is that? Em seguida, fez graça sobre o resultado da apresentação. You think that's going viral? That's going viral. E realmente o vídeo do encontro viralizou. Ele foi publicado no perfil da Casa Branca em uma rede social e já tem mais de 9 milhões de acessos. Viralizou mesmo, né? Um grande sucesso em todo mundo. Agora, combinou e combinou muito com você, Renatinha. Vem pra cá, porque enquanto você não chega aqui, o César tem uma notícia muito urgente pra gente. Aninha, em notícia que acaba de chegar, muita atenção. O líder do governo na Câmara Federal, deputado José Guimarães, publicou agora há pouco em uma rede social que o ex-presidente Lula é o novo ministro da Casa Civil. Você vê aí o post do deputado que escreveu: Ministro Wagner, no dia de seu aniversário, mostra grandeza e despreendimento ao deixar Casa Civil. Lula, novo ministro da pasta. A informação ainda não foi anunciada oficialmente, mas Lula ocupará o cargo hoje exercido por Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Agora, será que com essa mudança os preços vão se modificar? Será que isso vai mexer com o bolso do consumidor, Ana Hickman?